Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um dia da nossa devocional dos 30 dias com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o dia 28, Jesus é crucificado e sepultado. Nosso texto base está em João 19, do versículo 17 até o 42, tá certo? Bom, o primeiro aspecto a respeito da crucificação é que as pessoas que eram crucificadas, elas eram obrigadas a levar durante o caminho da onde elas foram julgadas até onde elas seriam crucificadas a viga transversal onde elas eram presas, né? Então elas precisavam caminhar com essa viga, que era uma viga bem pesada, né? Já começava ali toda uma questão para a crucificação. Como a gente já falou ontem, a crucificação era um tipo de morte muito mal falada na época, que só pessoas de muita má índole que eram condenados a ela, né? Inclusive, Jesus foi julgado por Pilatos, né, na parte romana, porque os judeus eles acham hediondo, né, a cruz, e eles não julgaram, a cruz não foi um julgamento judeu, mas foi por meio do romano, embora tenha sido incitado pelos judeus, né? Mas aqui a gente vê que Pilatos escreveu um título e colocou em cima da cruz, né? E esse título estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, sendo que os sacerdotes lá, né, os fariseus, queriam que ele escrevesse sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos reconheceu que Jesus era o Rei dos Judeus e colocou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E isso acabou sendo como uma, digamos assim, uma vingança, né, contra aquele povo fariseu, tá? Quando Jesus tem as suas roupas, né, lançadas sortes, tudo para testificar o que já tinha sido falado nos profetas, muitas das partes em Isaías, e depois, quando ele está ali para ser crucificado, existem algumas pessoas, né, junto da cruz, que é Maria, né, a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Coplas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela o discípulo amado, que é João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então aqui a gente percebe a preocupação de Jesus, né? Ele estava ali sendo crucificado, morrendo no nosso lugar, com o peso do pecado do mundo sobre ele, mas ele estava preocupado em como que a sua mãe, né, aquela que foi um instrumento de Deus para trazer ele, iria ser cuidada a partir daquele momento. Então, ele coloca a vida da mãe dele nas mãos do discípulo amado, e esse recebe a mãe dele. Então, Jesus cuidou, né? Ele se preocupava com os relacionamentos, ele amava as pessoas que faziam parte do seu convívio, né? Quando aqui no versículo 30, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse está consumado, o tempo verbal grego indica que a obra da redenção foi completada de uma vez por todas e que seus resultados serão permanentes. Então, esse está consumado é um está consumado na eternidade. É um está consumado de eu vim e cumpri o papel, cumpri o propósito, e ninguém pode revogar essa obra que eu fiz na cruz. Ninguém pode falar que ela não foi feita. Então, foi um marco, né? E é esse tempo verbal usado no grego traz essa certeza e essa convicção, né? Do versículo 31 ao 33 está falando sobre aquela parte de quebrar as pernas, né? E Jesus não teve as suas pernas quebradas. Por que eles quebravam a perna? A lei judaica determinava que os corpos de criminosos executados deveriam ser removidos da vista antes do pôr do sol. Quando as pernas eram quebradas, as vítimas não podiam mais aliviar a tensão em seus braços e tórax, o que causava
contração maior no tórax e apressava a morte. Então, como os judeus guardam o sábado, e o sábado para eles começa nas 6 horas da tarde da sexta-feira, eles apressavam o processo da morte das pessoas, quebrando as pernas, né, nesse tipo de morte aqui, né? Depois do versículo 34 até o 37, né, fala que um dos soldados colocou uma lança em Jesus e viu que saiu água e sangue, por isso ele não teve as pernas quebradas, né? Ou seja ou não o sangue e água, símbolos associados da redenção e evidência da humanidade de Jesus. João encara o fato de furarem o lado de Jesus como o cumprimento de uma profecia. Então aqui, quando se furou o lado dele, percebeu que ele realmente tinha morrido, então não foi necessário quebrar suas pernas para que se cumprisse as escrituras de que nenhum osso seu seria quebrado, tá? E depois, sobre o sepultamento de Jesus, aqui fala sobre José de Arimateia e Nicodemos. Os dois, tá, eram membros do Sinédrio, então aparentemente eles faziam parte daquela igreja, mas eles tinham se tornado discípulos de Jesus escondido, tanto que em outras passagens que a gente já leu sobre esse nosso devocional, a gente verifica que eles foram ter com Jesus à noite, né? Longe dos olhos das pessoas, né? E então eles vão revogar, né? Pedir o corpo de Jesus para sepultar, né? E aqui fala, no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositar o corpo de Jesus, né? Então, o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro que não havia sido usado ainda, né? E fala assim, ó. Cadê? Isso mesmo. Então, para que se cumprisse a escritura, né? Para que toda a escritura se cumprisse. A obra da cruz realmente ela é redentora, né? É para aquele que recebe o ponto máximo do amor de Deus pelas nossas vidas, né? Que ainda que nós pecadores, que erramos todos os dias, né? Que tropeçamos, Ele sacrificou o seu Filho para morrer no nosso lugar, o sacrifício perfeito, né? Então aqui hoje nós vimos então sobre a crucificação e o sepultamento de Jesus. E amanhã vamos ver a sua ressurreição, né? Ele foi o único que morreu e ressuscitou para continuar nos trazendo vida em abundância. É isso aí então, pessoal. Um beijo e até amanhã. Tchau!